Era o ano de 1899. Muito com certeza nós não tínhamos nascido. Ainda bem. E um homem dono de vastas proporções de terra, aqui em nosso país, estava com uma dificuldade para conciliar o sono. Virava daqui para colar no seu leito e não conseguia entrar naquele sono merecido e deitar-se nos braços de Morfeu. Ele de repente teve a feliz ideia, talvez, ou se não infeliz ideia, de solicitar à sua esposa que fizesse um chá calmante, já que ela tinha uma certa habilidade na questão da herbologia e por aí vai. Então ele começou a sentir um leve torpor, já prenunciando aquele tão desejado sono. Dormiu. Só que, passado mais um tempo, ele não sabe dizer quanto tempo foi, provavelmente no meio da madrugada, enfim, ele acorda aos sustos, aos sobressaltos, e de repente, meio atordoado, talvez por aquela bebida calmante, natural, ele pôde então abrir os olhos com muita sofreguidão e percebeu estranhamente que sobre o seu peito, ali estava o seu filho com os dois joelhos, como que pressionando a sua caixa torácica. Isso lhe causava uma certa dificuldade respiratória. E quando ele tomou conta da situação de que o seu filho estava tentando sufocá-lo, quando o filho então pegou de um travesseiro e simplesmente ali colocou no seu rosto e segurando fortemente, e ele teve forças ainda para dar uma olhada de lado na lateral do travesseiro que havia escapado naquela luta pela sobrevivência, pelo instinto de conservação. Ele viu assustado, tentando movimentar as suas pernas das garras da morte, daquele parricídio, mas não conseguia mover as suas pernas porque alguém estava prendendo as suas pernas, os seus pés, deixando-o imobilizado para a luta feroz, para agarrar-se à vida. Com muito pesar no coração, ele viu que a sua esposa estava ali ajudando o filho a cometer aquele crime de homicídio. Era um assassinato. E ele, tentando lutar com muita dificuldade, aí de repente veio à sua mente uma tristeza imensa por saber que ele estava quase que completamente dopado, mas não exatamente pela erva que a sua esposa havia transformado num chá, mas ele percebeu que tinha algo mais naquela bebida que o deixara totalmente inerme, sem reação. A esposa havia simplesmente colocado um sonífero potente no chá, que acabou retirando-lhe a capacidade de luta. E ele então, depois de tentar aquela reatividade para manter o fiozinho de vida que ainda tinha por conta do paroxismo da morte que se aproximava, ele não teve mais condições e entregou-se nos braços da ceifadora de modo cruel, insidioso, através de um homicídio perpetrado pelas pessoas a quem ele mais amava, seu filho de 15 anos e a sua esposa. Mas ainda ele teve forças para ouvir. Isso constituiu-se como verdadeiras marteladas no seu coração, como que despedaçando o seu coração já entristecido, da esposa e o filho junto, como num verdadeiro coro de vozes, dizendo uníssonos: morre sua praga, morre de vez, seu Sovina, desapareça de nossas vidas de uma vez por todas, morra. E ele então, obviamente, sem qualquer condições de lutar, entregou-se aos braços da ceifadora.
da morte. E, transcorrido um tempo depois da sua desencarnação, que passou pela população daquela localidade como sendo uma morte natural, porque até então não havia ainda a evolução científica no campo da pesquisa ligada à tanatologia, que hoje nós temos através do IML, que realiza então essas verificações para se constatar a causa mortis. Não tinha, então passou despercebido, todos ali da redondeza achavam tratar-se de morte natural do tão poderoso coronel. E sua esposa, seu filho, transcorrido um tempo após o seu passamento, não tardaram em se liberar daquele patrimônio através da alienação, arrecadaram um bom dinheiro e dali desapareceram, enfim. E os anos foram se sucedendo, até que o nosso personagem, que havia desencarnado em consequência daquele homicídio, não se sabe quanto tempo transcorreu, ele despertou, saiu daquele estado de letargia na qual ele se encontrava em função daquela morte violenta que fez com que ele caísse numa prostração consciencial profunda e de repente emergiu para a consciência, para o mundo da realidade, perdido, estupefato, perplexo, amedrontado, num país de ninguém, numa zona totalmente tenebrosa, na qual ele só ouvia urros, gritos, alaridos e por aí vai. E passado mais um tempo, aos poucos, ele tentando entender em que situação ele se encontrava, o que era aquilo efetivamente, ele não tinha muita recordação do que havia se passado, até que ele percebeu algumas vozes não muito agradáveis dizerem a ele: toma consciência, você não faz mais parte do mundo dos vivos. Ele disse: como que não? Eu sou um grande coronel, tenho uma grande extensão de terra, você não sabe o que está falando e não sabe com quem está falando. Aí essa voz saiu da escuridão, postou-se à frente do coronel, espírito obviamente. Ele assustou com aquela presença horrenda, tétrica. E essa criatura que ali estava como sua interlocutora disse para ele: venha cá para conferirmos de fato. E levou-o até uma certa localidade e perguntou: eram aqui as suas terras? Onde hoje havia uma cidade com ruas, avenidas. Passaram-se várias décadas da desencarnação dele, ele ainda se encontrava como que a mente congelada num clichê que ainda ele não conseguia se desencilhar. E essa criatura, também espírito desencarnado, disse para ele: cai na real, meu amigo, você já não faz mais parte do mundo dos vivos, você morreu para o mundo, você foi enterrado, seu corpo já virou pó inclusive, esquece, nós estamos noutra época, estamos no século 20, estamos na década de 50. Ele falou: absurdo, é só você notar. Cadê o poderio? Cadê a sua escritura? Cadê o seu título de coronel? Cadê a sua esposa, seu filho? Enfim, você não tem mais nada a não ser você mesmo e a sua miséria espiritual na qual você está vinculado. E aí essa criatura infelizmente disse para ele: você foi assassinado, desperta para a realidade. A sua esposa e o seu filho, lá no século passado, no século XIX, assassinaram você. Ele fechou os olhos e como que num átimo, aquilo despertou uma imagem que estava ali congelada no seu inconsciente profundo, emergiu a consciência e aí ele lembrou-se daquela cena tenebrosa do seu assassinato vergonhoso. E ele espumou de ódio, de raiva, enfurecido como uma fera ferida. Simplesmente agora o que lampejava no seu coração era o desejo de desforra, de vingança, porque ele não acreditava que a sua esposa, a quem ele devotava total afeição, ao seu filho, a quem ele estava aos poucos preparando para herdar-lhe a titularidade de coronel daquelas regiões, fez isso com ele, acabou com a sua vida física, mas ele estava ali vivo, simplesmente contrariando aquele princípio segundo o qual, quando você mata o réptil,
Aparentemente você está livre do veneno, porque o réptil morreu. Mas diferentemente no campo da espiritualidade, em que quando a criatura, tombado o corpo, através de um golpe funesto de punhal, ou através de um revólver, de um projétil que seja um veneno, tomba o corpo, mas a alma se levanta para a desforra, para o desejo de vingança, de vindita, nas urdiduras das tristezas nas quais a criatura se encontra. O desejo dele era de desforra, mas ele não tinha noção alguma. Já se passavam várias décadas do seu desencarne, mas ele era ainda um habitante incipiente, ignorante, não tinha noção de como se valer da prerrogativa da invisibilidade para se miscuir às criaturas e procurar então os seus algozes, os seus assassinos. Quando então essa voz das trevas disse: nós vamos ajudá-lo a procurar essas pessoas que o feriram, mas preste muita atenção, porque a vida prossegue, a vida não tem início na concepção, com a união do óvulo e do espermatozoide, e não se encerra quando o corpo baixa a campa, lá no cemitério, mas a vida prossegue a ponto de estarmos jornadeando em corpos diferentes. Você vai localizá-los na presente existência, no século XX, numa situação física, numa vestimenta diversa da qual eles se encontravam no século passado. Vá e procure-os, que você vai perceber no meio da multidão quem é efetivamente a sua assassina. E ele então foi se miscuindo ao mundo dos vivos, dos encarnados, dos que estamos apegados ainda ao veículo físico, e simplesmente junto com a multidão dos transeuntes daquela cidade que ali já estava num processo de crescimento vertiginoso, ele ia de um canto para outro, sem eira nem beira, sem destino algum, simplesmente vagando como alguém sem norte, sem rumo algum, mas com aquele desejo, com aquela vontade imensa de desagravar o seu passado, aquela nódoa que estava no seu coração, em função daquele assassinato atroz ao qual ele se viu vitimado. Passado um tempo, eis que naquele rio de pessoas encarnadas, os ditos vivos, ele notou que alguém na multidão despertou-lhe a atenção. Simplesmente ele não sabia explicar. Era um fenômeno. Uma moça de aproximadamente os seus 20 e poucos anos despertou uma moça encarnada, ele desencarnado, despertou-lhe um interesse incrível, impressionante, mas ele não sabia a razão, a causa, o motivo, e ele resolveu acompanhar aquela garota, aquela moça, acompanhando daqui para colar, até que, passado um tempo, ele a acompanhou até a sua residência material, penetrou ao seu aposento, à sua alcova. Transcorrido um tempo, ela estava se preparando para dormir, e ele, a um canto da alcova do quarto daquela moça, sentado, ensimesmado, observando aquela atratividade. Por que eu sinto essa proximidade, semelhando-se à limalha de ferro, ao imã que passa por perto e faz com que ela fique toda eriçada, a limalha? Era essa sensação que transbordava do seu coração, um misto, um coquetel de emoções desencontradas, mas as quais ele não sabia ainda decodificar exatamente. Ela então fechou os olhos, dormiu um sono tranquilo, e ele notou, estupefato, um fenômeno incrível, um desdobramento. Por quê? O corpo dormindo, daqui a pouco o espírito foi catapultado ao plano no qual ele se encontrava, e notou que a moça, em espírito, aos poucos, sua feição, sua fisionomia, divergia gradualmente num processo de transformação inexplicável para ele, na feição da sua esposa, que naquela noite
de 1899 havia assabarcado, confiscado a sua vida. A hora que ele viu descortinar-se aos seus olhos perplexos a imagem da sua esposa lá do século XIX, ele estrugiu como um animal ferocíssimo, parecendo um leão querendo despedaçar a sua presa. Foi simplesmente com ímpetos de esmurrá-la, de esbofeteá-la, de trucidá-la como o leão trucida a sua presa. Mas na hora que ele tentou agarrá-la, ele não conseguiu, porque ela viu aquela criatura se dirigindo a ela com aqueles olhos esbugalhados, com aquelas mãos semelhando a patas ferozes de um felino desejando acabar com a sua presa. A moça então não viu outra solução feliz que não fosse penetrar ao seu escaninho físico, ao seu corpo. E ela então sobressaltou-se, acordou esbaforida, respiração estertórica, os olhos como que vagueando para a imensidão, sem saber o que tinha acontecido, e disse de si para consigo mesma: um pesadelo, que pesadelo horroroso. A sensação era de que alguém estava querendo me matar. Um arrepio tomou-lhe conta do seu corpo físico, já que aquela criatura estava ali simplesmente agregada ao seu quarto, próxima a ela, jungindo-se à semelhança do polvo que aos poucos começa a envolver a sua presa. E ele então foi envolvendo essa criatura, e ela, passados os dias, os meses, mais um tempo adiante, na ampulheta do tempo, virado o ano, ela já estava numa situação de depauperamento físico, psicológico, com as suas faculdades totalmente fora da conexão com a realidade. Ela estava entrando num processo de perturbação psíquica, que estava obviamente abalando o seu organismo físico também. Ela foi diagnosticada com uma depressão severa, profunda, já que a única vontade que ela tinha era a vontade de escapar da vida, de matar-se, tomar um veneno, um tóxico, saltar nas rodas de um caminhão, saltar de um grande edifício. Essa era a ideia que constantemente a perturbava, e ela então, diagnosticada com uma depressão feroz, perigosa, os familiares preocupados levaram-na ao médico psiquiatra, que viu um caso extremo de possibilidade de suicídio por conta da influência do seu algoz que ele estava. E ela então foi recomendada a internação no hospital psiquiátrico da sua cidade. E aos poucos, jungida àquele ambiente tenebroso de um hospital onde jazem muitas criaturas que, segundo Emmanuel, a maioria dos que estão ali não tem exatamente uma patologia de natureza endógena, física, orgânica, genética, mas é de natureza espiritual. É as perseguições soezes que fazem com que essas criaturas se transformem em verdadeiros animais humanos, que são depositados nesses hospitais, às vezes antros, e se tornam mais ainda debilitados física, mental e neurologicamente. E ela foi aos poucos se depauperando física, emocional, neurologicamente, a ponto de tornar-se uma autômata, um zumbi que circulava pelos corredores daquele nosocômio. Mas isto obviamente em função daquela influência aterradora do seu hoje algoz, mas outrora vítima, que a perseguia por conta de ter descoberto nela ali a causadora da sua desdita lá no século XIX. E, para a desgraça maior da sua existência já transpassada por aquela nebulosa de tristeza imensa, eis que um dos funcionários daquele nosocômio hospitalar, sem cerimônia, sem sentimento, sem humanidade ou sensibilidade, valendo-se da oportunidade, daquele ditado em que a ocasião faz o ladrão, o momento fez o estuprador,
e ele então estuprou aquela moça lá no ambiente hospitalar. Transcorrido um tempo, naturalmente, surge o produto daquela relação espúria, ilícita, vergonhosa. Ela dá à luz a uma criança que não poderia, naturalmente, ser cuidada por aquela instituição, que não viu outra opção senão doar a criança para um orfanato que também existia ali naquela cidade. Criança que era seu filho, mas que ela não teve condições de acariciá-lo, beijá-lo, ser mãe, amamentá-lo, enfim, por conta do processo de obnubilação psicológico-mental na qual ela se encontrava naquele instante tenebroso da sua vida, em função daquela perseguição terrível daquele espírito perturbador. E o seu algoz, lá do lado da imaterialidade, da invisibilidade, que abraçado a ela, assemelhando-se a um polvo monstruoso, a sugar-lhe as energias físicas, psicológicas, neuropsíquicas, notou que aquele rebento promíscuo, que aquele fruto daquela relação ilícita, daquela criatura a quem ele estava obsedando, era o seu filho, o assassino, que retornava à arena da vida novamente, num outro corpo, numa outra situação, mas indo pelo ventre da sua mãe. E ele viu aquela criança, nutriu um ódio imenso, mas disse: ele terá o tempo certo para que eu possa cobrar-lhe também o débito pesado ao qual ele se consagrou. Vou dar-lhe um tempo. E a criança foi para o orfanato. E passado mais um tempo, a criança já não era mais criança, adolescente com seus 16 anos, então aquele espírito que já estava praticamente tomando conta do veículo físico, mental daquela mulher que já estava largada, lânguida e macerada mentalmente falando no hospital de dor e de tristeza, hospital psiquiátrico, ele a deixa por alguns instantes para simplesmente ir cobrar um tributo pesado do seu filho que já estava com 16 anos, mas numa outra roupagem física. Ele então se acoplou do mesmo modo que havia se acoplado àquela mulher, a quem ele havia deixado arrebatada lá no nosocômio psiquiátrico, e começou também um processo de perturbação. E transcorrido um tempo, esse menino, também, igualmente a mãe, foi diagnosticado com uma depressão terrível. Várias vezes tentou matar-se, autodestruir-se, mas foi contido pelas pessoas que conviviam com ele lá no orfanato. Não nos esqueçamos, ele não tem família, ele está no orfanato. Então, o responsável por aquela instituição não teve outra alternativa que não fosse, juntamente com os médicos, interná-lo, e ele ficou por 2 meses internado, amarrado, já que ele tinha ideias autodestrutivas, de suicida, de matar-se. E, transcorrido mais um tempo, por amor e misericórdia dos espíritos amigos daquelas 2 criaturas, vivenciando aquele drama de dor, desolação, fez conexão com a espiritualidade maior, pois talvez já estava chegando a oportunidade para que aqueles espíritos encarnados e o desencarnado entrassem num processo de conciliação. E eis que, abençoada oportunidade da casa espírita, foi então realizada uma sessão espírita na casa onde um médium muito versátil recebera, incorporara aquele espírito perturbador, aquele espírito trevoso, em que o médium, através da incorporação, de uma quase materialização, tal era a beleza, a maravilha do fenômeno de incorporação mediúnica, passou então em esgares, rouquidões, vozes de ódio, através da mediunidade, dizendo que precisava destruir a vida daqueles 2 canalhas, daquela mulher que já estava praticamente depauperada, esperando só a morte abraçá-la, daquele seu filho que estava também indo para o mesmo caminho. Ele queria simplesmente desforra, até que o doutrinador, diligentemente, com amor no coração, aos poucos foi conduzindo aquela doutrinação,
Olha a importância da doutrinação, do preparo do doutrinador, daqueles que participam de um grupamento mediúnico. Quem participa de um grupo mediúnico aqui? Sem medo, por favor, sem vergonha. Num bom sentido, claro, claro. Perfeito, acho que deve ter mais. Ok. Então o grupo participando daquele processo desobsessivo, e aos poucos, não nos iludamos, na primeira noite em que aquela criatura se utilizou da mediunidade para expor a sua vida de drama, de sofrimento e de tristeza, não foi uma única noite. Não sejamos tão ingênuos de imaginar que um ciclo de ódio possa numa primeira comunicação já ser resolvida. Não resolve, leva tempo. E foi no transcurso dos dias, dos meses, aquela doutrinação constante, contínua, até que aos poucos esse espírito foi se amolecendo, foi se cansando da vida de obsessor, de perseguidor, até então ele dizer: eu renuncio e quero então descobrir um novo caminho na minha vida. Eu acho que já fiz o que tinha que fazer com aqueles dois, mas a verdade, eu queria que eles morressem para que eu continuasse a persegui-los aqui, mas me cansei. E o menino, como que num passe de mágica, num estalar de dedos, numa mexida simples de uma varinha de condão que não existe, ele melhora, recobra suas faculdades mentais e sente amor pela vida, vontade de viver. Sai do hospital, passa mais um tempo, ele se casa, tem filho, e mais um tempo conhece a sua mãezinha lá do hospital, que, livre do seu perseguidor espiritual, aos poucos vai se desinternando até ganhar a liberdade plena e passa a morar na casa do seu filho, que hoje já está com mais de 30 anos. Mas ele tem uma criança. Mas engraçado que essa criança tem ódio mortal da sua avó. E também não gosta do seu pai. Adivinhem quem é essa criança reencarnada? O perturbador. Ele reencarna, volta na mesma família. Portanto, não tem como nós fugirmos das relações às quais nós criamos obstáculos. Certa feita, uma senhora, muito amiga nossa lá em Bauru, ela, numa conversa franca e sincera, disse: eu estou fazendo bem, eu estou fazendo tudo o que é possível. Não é possível que eu reencarne com o meu falecido, o marido dela já falecido, é possível que eu reencarne com ele, que eu não quero mais reencarnar com ele. Eu cansei desse homem, ó Deus me perdoe falar uma coisa dessa. Ele está do outro lado, mas eu não aguento mais aquela criatura. Ele está desencarnado, eu sei que ele está ouvindo. Eu falei: o ciclo de dívidas, de débitos, termina quando a nossa consciência está em paz. Se a consciência da senhora estiver em paz, fica tranquila, a senhora pode conhecer o Alain Delon, mas não vai casar-se com ele novamente. Fui longe, né? Alain Delon. Então, essa... eu não sei quem que é, alguém soprou aqui, entendeu? É que eu sou reencarnado, vamos por ali, da década de 80, metade da década de 80 para cá. Então, alguém soprou aqui nas telas da minha mediunidade, Alain Delon. Quem que é Alain Delon? Enfim, ninguém conhece. Então, é uma história real, uma história verídica. E o que nós estamos vendo aí é um processo sério, grave, de criaturas reencarnadas no século XX, com a sintomatologia da depressão, que se constitui no mal do nosso século, por conta de nós estarmos constantemente à mercê dessas mentes enfermiças, que eventualmente, semelhantemente a esse obsessor, conseguiu localizar os seus algozes. Pelo processo da conexão magnético-mental, ele estava ainda com o seu pensamento, com a sua mente cristalizada,
no século XIX. O tempo para ele não passou, para os outros passou naturalmente, mas para ele não. Ele estava simplesmente naquela sanha da desforra, e isso fez com que ele congelasse no tempo o seu desejo insano de vindita, de vingança. E sentiu a presença, através de uma coisa que não há como nós trairmos: as nossas vibrações, que despertam naqueles que estão na multidão da invisibilidade, os espíritos desencarnados, aos quais talvez nós tenhamos magoado, talvez nós tenhamos perpetrado crimes funestos, e que talvez um dia vão nos encontrar na multidão, já que nós temos como se fossem verdadeiros radares, como uma estação emissora de ondas magnético-mentais, que extravasam nossas consciências, muitas das vezes adoentadas, sem que nós saibamos, e isso faz conexão com essas almas adoentadas, que parecem estarem dormentes, mas estão muito vivas e acordadas, para fazer conexão com nós, os que violamos a lei do amor, a lei da sinceridade, a lei da boa convivência. Não há como trairmos. A lei divina, ela vai fazer com que um dia nós nos encontremos fatalmente com aqueles a quem outrora nós desbaratamos em função de nossas ignominias, de nossas condutas insanas. Não foi sem razão que Jesus disse textualmente no Evangelho de Mateus, do capítulo 26, do versículo 41, orai, vigiai, para não cairdes em tentação. O orar naturalmente significa uma conexão mental com as esferas superiores do bem, através de nosso gesto oratório, de simplesmente mudarmos os nossos clichês que às vezes ficam renteando ao chão de nossas ignominias, de nossas dívidas tenebrosas. É Jesus nos acautelando para que nós nos reergamos dos escombros de nossa culpa íntima, latente, para que não criemos laços de conexão, mas para que simplesmente vibremos num diapasão positivo, onde consigamos suplantar essas conexões fatais que poderão nos atormentar um dia por conta de nossas invigilâncias. E o vigiar é olhar numa varredura de 360 graus? Não exatamente. É o trabalho, como profilaxia para que combatamos a mente ociosa que se constitui em oficina da perturbação ou oficina de Satanás. Para que nós trabalhemos, para que nós estejamos mentalmente ocupados, porque os mentalmente desocupados se constituem suas mentes num repasto de possibilidades mil, de conexões inúmeras com essas mentes dementadas, que estão procurando os seus algozes no meio da multidão de encarnados. E a depressão, que campeia ferozmente em nossa sociedade, em nosso mundo. A expressão deriva do latim depressio, que significa abatimento, seja físico, seja mental, emocional, psicológico, cuja sintomatologia é variada: inapetência, ausência de prazer, ou o extremo da inapetência, glutonaria, desencanto pela vida, ideias de suicídio, autocidas, prostração, emagrecimento ou aumento de peso, tristeza profunda, uma melancolia tenebrosa, uma sintomatologia enorme, a síndrome depressiva com o seu séquito de sensações horrorosas. Há aqueles que passaram por essa zona cinzenta do não existir, da inexistência do prazer, da cor, do sabor, do amor, da vida, podem nos dizer
os que conseguiram sair desse fosso perigoso que é a depressão, em que nossas forças estão realmente combalidas ao extremo, não temos energia alguma para simplesmente ver a beleza da vida, nos encantarmos com o sorriso de uma criança, ou até mesmo reagirmos a uma torcida de nariz da sogra, ou do sogro, enfim. E a depressão, ela tem causas de natureza biológica, física, genética, endógena, e também tem causas externas, psicossociais, exógenas. As causas biológicas dizem respeito a um problema de natureza neurológica, cerebral, onde o nosso quimismo neural não está muito bem, em que os neurotransmissores, que são substâncias produzidas pelos neurônios, substâncias extremamente importantes, a noradrenalina, a acetilcolina, o glutamato, a serotonina, endorfina, encefalinas, acetilcolina, tudo com lina, estão num processo de degradação. E quando estes neuropeptídeos, segundo a ciência médico-psiquiátrica, estão num processo de desnível, de desequilíbrio, de disfunção, é fatal que o processo depressivo vai instalar-se naquele organismo. Então estamos vendo aí uma causa biológica. E a causa psicossociológica, psicossocial, diz respeito aos relacionamentos interpessoais, família, sociedade, escola, em que muitas das vezes, premidos pelas circunstâncias da vida, pelas exigências inúmeras desse século avassalador, em que a tecnologia, a biônica, a robótica e tudo mais que nós conhecemos, nesse vertiginoso processo de comunicação, de globalização, de redução das fronteiras, muitas das vezes nós ficamos como que atabalhoados, perturbados, somos cobrados constantemente na família, no trabalho, na escola, escola no sentido geral, desde o ciclo básico até a seara universitária, concorrências, tudo isso vai aos poucos, estresses, estafas, vai fazendo com que nós entremos num processo de auto-acrisolamento em nossas próprias mentes, com um mecanismo natural de defesa, e vamos cair nas mãos da tão temida depressão, mas sem uma causa endógena, mas uma causa externa a nós, por conta da vida que nós estamos aí desfrutando. É a calma, é a sensatez, é a necessidade, enfim, de fazermos as coisas de forma disciplinada, pausada, uma coisa de cada vez, viver um dia de cada vez, porque o próprio Cristo já nos dissera: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque para cada dia já basta o seu problema, e ensinando-nos a conter uma das causas que nos leva inevitavelmente a esse desfiladeiro perigoso que vai nos levar fatalmente ao fosso da depressão, que é a ansiedade. É Jesus há mais de 2000 anos nos estimulando a cortarmos estas conexões com este estado de aceleração mental, física, a ansiedade. Cuidado, para nós os que somos ansiosos, é uma porta perigosa para que caiamos nos braços da depressão. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estabelece em seus prognósticos sombrios que a nossa humanidade, após o ano 2020, vai sofrer uma perseguição avassaladora pelas depressões que estão graçando ferozmente no seio familiar. Crianças com depressão. Lá no Amor e Caridade tratamos um menino de 12 anos com ideias suicidas. Pressão
É curso de manhã, é curso à tarde, é curso à noite, é exigência disso, é exigência daquilo. As crianças estão ficando malucas. O menino com 12 anos com ideias suicidas. Jovens, muito comum é que os nossos meios de comunicação, por um pacto sabe lá qual, não veiculam os números verdadeiros de suicídios ocasionados por conta de criaturas que estavam num processo de depressão. Mas é grave, é funesto. Então a Organização Mundial da Saúde diz que até 2020 a depressão vai ser a doença que mais vai matar no mundo, só perdendo espaço para as doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o depressivo, diz o professor, que eu não me recordo o nome dele agora, na obra Inteligência Emocional. Isso aqui é só um mistério, depois eu passo o nome para vocês, tá? Não é que eu esqueci, eu não esqueci não, tá aqui ó, mas eu vou fazer só um mistério, tá? Nessa obra Inteligência Emocional, ele diz que o estado depressivo cria moléculas inflamatórias que circulam pelo nosso organismo e aos poucos vai se assentando semelhantemente aos radicais livres, que vão destruindo o nosso músculo cardíaco, o nosso sistema cardiovascular, com lesões graves a nível cerebral. É muito complicado. E pasmem, olhem só a principiologia na qual se reveste a informação da OMS no que tange a questão das psicopatologias. Não existe doenças, mas existe doentes. E olha que concepção bela, magnífica, simplesmente nos mostrando que as doenças são consequências, e não exatamente causa, mas consequência do quê? De um espírito doente que incorporou-se a esse veículo físico e extravasa a sintomatologia de alguém que está necessitado de tratamento. É o espírito. Nós citamos duas causas, didaticamente falando, com base na nossa ciência psiquiátrica, mas há uma outra causa que eu já sei que vocês já estão desenhando aí nas mentes. É a depressão ocasionada pelo processo de perturbação espiritual. Igualmente nós vimos nessa narrativa que nós contamos para vocês, porque Allan Kardec dela tratou de uma forma diferenciada no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, minha gente. E ele diz que só existe efetivamente a obsessão em função de nossas imperfeições morais, que é o alimento, que é o repasto no qual se banqueteiam estes gênios perturbadores, espíritos infelizes, que estão aí simplesmente a verificar em nós algum estado de imperfeição moral para nos perturbar. Para vocês terem uma ideia, na obra de André Luiz, Libertação, já leram? Capítulos 8 e 9. Quem leu, quem se recorda desses capítulos, vão notar que nesses dois capítulos, 8 e 9 da obra Libertação, há uma criatura, personagem real, de nome Margarida, que está à mercê. Se alguém daqui do público acertar, o André falou que ele vai deixar o cartão dele com a senha e tudo aqui em cima, ó. Que ela estava sendo perturbada, obsedada por quantos espíritos? André, se acertar, meu amigo, desculpa. Quantos espíritos, minha gente, nessa obra? Chutem. De repente vocês acertam e levam o cartão de crédito do André. Chutem, vamos lá. Quanto? 15? É pouco ainda, é fichinha. Vamos lá? 150? Um pouquinho menos, um pouquinho menos. Menos. Sobe. 60 espíritos. Não vale?
Depois conversa com o André que ele vai passar o cartão dele e a senha, tá? Oh, escutou essa? 60 espíritos, minha gente. 60 espíritos. Se nós formos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 29, o que Lucas diz textualmente, retratando a fala de Jesus quando se defrontou com um jovem que estava no estado de possessão absoluta? Jesus perguntou, não para o jovem ali com quem ele havia se defrontado, que ora atirava-se no fogo, atirava-se na água, quebrava as correntes, dormia em cemitério, arrastava-se como um verdadeiro animal. Jesus conversando com aqueles espíritos perturbadores que estavam por detrás daquele jovem, aí no Evangelho de Lucas, Jesus pergunta, qual o teu nome? E eles respondem, nós somos uma legião. Parece uma expressão inexpressiva, uma legião? Não, porque legião, na época de Jesus, especialmente em Roma, constituía uma divisão do exército romano, em que uma legião equivalia, gente, de 500 a 600 soldados. Então os que estavam obsedando aquele jovem, nós somos uma legião. Imaginem só a gama de espíritos perturbadores que ali estavam, que teve que simplesmente ser expulsos com uma autoridade de um Cristo. Porque nós, obviamente, não teríamos condições de expulsar. Se eu fosse lá tentar expulsar, talvez eu iria jogar os meus demônios ainda mais no jovem. Os meus obsessores iam passar para ele. E Ivone do Amaral Pereira, na obra Dramas da Obsessão, narra um caso feroz do Leonel, da Alcina, sua filha. Ambos, pai e filha, se suicidaram. O pai primeiro, a filha 10 meses depois, por conta de perseguições espirituais, que fez com que eles entrassem no processo de melancolia, depressão, entreguismo, e depois atentaram contra a própria vida. Filomeno de Miranda, na obra Bastidores da Obsessão, diz o seguinte: não importa quanto tempo leve, a certeza é que nós, quando nos projetamos reencarnatoriamente falando neste mundo material, nós já trazemos as insígnias de nossas culpas psicológicas, que vão um dia atrair aqueles a quem outrora nós prejudicamos, semelhantemente ao caso dessa história que eu contei para vocês. Aí alguém pergunta, mas e a ciência? A ciência, quem gosta de ciência? Vamos lá. A obra 30 anos entre os mortos não é obra de cunho religioso, espírita, é uma obra de cunho psiquiátrico, que foi publicada na década de 30 pelo doutor, professor, psiquiatra, chefe do setor de psicopatia da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, Dr. Carl Wickland, que depois de muitos estudos constatou, gente, a existência de um mundo paralelo, o mundo dos vivos que não morreram, mas que estão fora da dimensão física material para uma dimensão extrafísica, extramaterial. E ele diz textualmente nessa sua obra, 30 anos entre os mortos, a voz da ciência, mas que o academicismo quer abafar, mas ele diz isso na década de 30. Dr. Wickland viveu de 1861 a 1945, e a sua época, ele disse nessa obra: nós estamos sendo acotovelados por uma turba de milhões e milhões de espíritos que deixaram seus corpos na terra, mas que não descobriram o valor da vida e que ficam interpenetrados juntamente conosco, os que estamos aqui na terra, os considerados vivos, nos perturbando, gerando distonias psicológicas, físicas, arroubos conscienciais, perturbações, simplesmente quando nos sentimos num estado de perturbação, de uma hora para outra, nossas variações emocionais, psicológicas, enfim. Ele diz que isso é em função dessa população, minha gente. Um médico psiquiatra, chefe do departamento de psiquiatria da Universidade de Chicago, não é a doutrina que está falando.
mas é a ciência confirmando a existência dessas populações de espíritos sanguinários, perigosos. E um detalhe, a nossa doutrina, ela tem a profilaxia, uma coisa muito importante, tá? Os que eventualmente estivermos numa situação de depressão, não sejamos preconceituosos. Procuremos os psiquiatras. Eu não vou. Ixi, vão falar que eu sou louco. Vamos nos tratar com os psiquiatras. Há um preconceito arraigado, bobo. Nós temos que nos tratar. Porque, eu vou lá no centro tomar passes e vou melhorar e tirar essa urucubaca. Não é por aí. É uma possibilidade. Por quê? Porque a proposta do centro, da doutrina, minha gente, não é tratar as doenças, não. O centro não deve ter essa incumbência de tratar doenças. A finalidade, a proposta do Espiritismo é tratar os doentes, não as doenças. As doenças, nós temos aí a medicina para isso. A abençoada medicina. Nós temos que nos tratar. Irmos aos psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, fazermos psicanálise. Se tivermos que deitar no divã do psicanalista lá, tirar uma soneca, vamos, é bom, é legal. Vão perguntar se eu fui. Daniel Goleman, inteligência emocional. Eu só fiz isso para deixar vocês aí no impacto, tá? Então, não tenhamos esse preconceito bobo. Nós temos que nos tratar nos consultórios psiquiatras e também aqui na casa espírita, que tem a profilaxia, as medidas protetivas, a água fluida, os passes, as reuniões desobsessivas, a laborterapia, que nos incita à prática da caridade, o perdão. E por falar em perdão, lembremos-nos que o amor, ele nos desacorrenta dessas mentes que estão amalgamadas no ódio. Porque, vamos lá mais uma vez, no Evangelho de Pedro, encartado no Novo Testamento, na Epístola de Pedro, em que ele diz, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão de pecados. É o amor, sem condicionamento, sem imposição, na exata dicção da Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, acerca da excelência do amor. Já viram essa Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13? É linda. Esse é o verdadeiro amor, o amor que nos liberta. E por fim, nos recordemos do que havia dito Jesus, em Mateus 26, 41. Orai, vigiai, para não cairdes em tentação. Venhamos aos centros, pratiquemos o bem, o amor, retornemos às nossas casas, amemos aos nossos desafetos, na medida de nossa possibilidade. Vamos chegar em casa e dar um abraço gostoso na nossa sogra, no nosso sogro, nos nossos filhos, no nosso vizinho, no nosso chefe chato. Vamos viver em paz, porque o ódio, a dureza do coração, o rancor, são atrativos que nós colocamos nossas vísceras espirituais em aberto, para que estes inimigos do passado, talvez criaturas que querem nos ver numa situação ruim, possam simplesmente nos atacar em nossas fraquezas, e nossas imperfeições morais, como diz Kardec no capítulo 23 do livro dos Médiuns. Vamos viver em paz. Vamos respirar a paz. Vamos retornar ao nosso lar e vamos dar um abraço em todos os que estão ali, olho no olho, esquecer as diferenças, dizer eu te amo, eu te perdoo, eu te peço desculpas. Vamos dar aquele abraço de tamanduá. Eu não sei como é que é abraço de tamanduá. Como é que é abraço de tamanduá? É apertado? Não sei. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Força, fé, esperança, que a gente chega lá. Podem existir 1000 obstáculos, mas dentre 1000 obstáculos vai ser sempre proporcionado para nós, em face da misericórdia divina, uma oportunidade que derruba 1000 e tantos obstáculos em nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Muito obrigado.